agradecer a presença do nosso legislativo aí, com a presença dos vereadores aí, aos secretários, a nossa vice, nossos secretários, a imprensa. Bom, pessoal, chamamos vocês aqui para nós fazer o lançamento da segunda fase do programa de reestruturação fiscal do município. Vamos começar com a prorrogação do Prefig e do ITBI até o final de julho. Vamos também fazer a lei de concessão onerosa. O REURBS também está em fase final. A ampliação da fase da negociação administrativa, evitando a judicialização. E com todos esses itens, o município de Guarapuava, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Finanças, junto com o nosso secretário, e agradecer o nosso legislativo. Em 2026, temos uma meta de passar o nosso R$1 bilhão sem o aumento de nenhum imposto. Então, essas são as atitudes administrativas e financeiras que essa gestão está tomando para reorganizar a nossa parte financeira, para que Guarapuava consiga passar de 1 bilhão para 2026, para nós darmos uma melhor condição e fazermos uma melhor administração para a população de Guarapuava. Nós começamos no início do ano traçando essa fase de reestruturação, a gente chama de reestruturação fiscal, né? A gente foi adaptando o programa à medida que a população foi nos procurando e a gente foi identificando os problemas de Guarapuava. Digamos assim, o grande mote desse programa, na verdade, é destravar o município de Guarapuava para que ele tenha o crescimento que a gente acha que ele deve ter, né? Eu identifico que a gente ficou muito tempo travado e, assim, alguns problemas desses que nós estamos resolvendo hoje são problemas que já vêm se arrastando ao longo do tempo, e a administração Paitala resolveu enfrentar esses problemas, colocar isso no papel, trazer o legislativo para discutir isso. Nós, com a nossa equipe técnica, junto com a Secretaria de Habitação, a gente construiu esses programas e agora estamos em fase de implantação desses programas. Então, assim, é muito importante, tanto na parte urbana como na parte rural, mas especificamente nesse caso na parte urbana, a gente dá condições para que o cidadão, para que o contribuinte venha até a prefeitura, né, regularize o seu imóvel, regularize os seus impostos e que possa ou negociar ou que possa ficar tranquilo, né, com o imóvel em seu nome, possa colocar isso no papel, ter ele em condições reais. A gente se deparou com muita gente que gostaria de vir à prefeitura pagar os seus impostos de forma devida, de forma adequada, mas infelizmente por causa de alguns entraves que tinham no passado, elas não conseguiam regularizar os seus imóveis. Então, assim, a gente está tentando com isso buscar e dar condições para que a população venha à prefeitura e regularize os seus imóveis, pague os impostos, a gente está parcelando, a gente está dando desconto. Então, assim, a gente está fazendo uma série de ações para que permita que o cidadão, que o contribuinte de Guarapuava venha até a prefeitura, faça a sua negociação, regularize os seus imóveis e que com isso a gente consiga destravar, principalmente essa parte de construção civil, né, que a gente sabe que é um mecanismo muito importante uma cidade do tamanho de Guarapuava. Então, assim, hoje o que nós queremos criar é um ambiente saudável de negócio, para que venham investidores de fora que saibam que consigam investir em Guarapuava e que tem esse amparo jurídico, legal, da prefeitura, e que o cidadão possa comprar o seu imóvel também com toda a segurança, né? O que no passado nós não tínhamos, hoje nós estamos tentando buscar essas condições. Então, veja, a ampliação do Prefig e do ITBI foi uma condição que a gente verificou dentro da Secretaria de Finanças, que nos últimos momentos agora, nós tivemos uma grande procura, né? Então a gente resolveu ampliar até o final de julho esse programa, mas mais além do que isso, ele é integrado justamente com esse sistema de concessão onerosa, porque a pessoa vem, ela regulariza a concessão onerosa, vai começar a gerar o imposto, vai começar a gerar o IPTU, e se a gente tirasse a parte do Prefig, talvez prejudicaríamos. Então a gente resolveu ampliar porque faz parte de uma ação integrada junto com a parte da concessão onerosa. Essa lei da concessão onerosa foi aprovada em primeira discussão pela Câmara na semana passada, foi por unanimidade. Eu acredito que a Câmara já vai, nessa semana, colocar a segunda votação e a gente já na próxima semana já consiga sancionar, né, porque ela precisa de uma regulamentação. Então, sancionando, a gente já vai regulamentar e já vai colocar isso em condições para que o cidadão possa trazer. Só para vocês terem uma ideia, nós nos deparamos no ano passado com mais de 20 empreendimentos em Guarapuava, 20 empreendimentos significativos, imóveis grandes, prédios grandes, que não
que não estavam com sua condição regularizada. Havia negociação, venda indireta desses imóveis, mas sequer havia recolhimento de IPTU ou de ITBI nessas transações, porque eram transações de gaveta, como a gente fala. Né? E as pessoas, na verdade, os donos, os proprietários, nos procuraram com essa intenção de regularizar. Então a gente resolveu mexer nisso. É difícil, era uma construção difícil de legislação, não era fácil de você construir, mas a gente resolveu encarar isso. Com o apoio do Baitala, a gente conseguiu regularizar isso e falou, vamos resolver o problema. Então é o que a gente está fazendo agora, dando condições para que eles regularizem e que venham até nós. O REURB é outra situação. Nós construímos uma legislação junto com o Gustavo também, né? Esse REURB ele é mais voltado para as habitações sociais, que em programas passados do município as famílias foram beneficiadas, mas não foi regularizados imóveis, e hoje a gente sabe que são imóveis de segundo, terceiro, quarto dono, e esses processos todos são contratos de gaveta. Então, assim, com isso, a gente está buscando fazer com que essas pessoas venham, para a gente saber, caso a caso, como é que a gente vai conseguir resolver a questão dos imóveis, principalmente dessas famílias mais carentes, porque a gente sabe que esses programas eram classe 1 e 2, então era destinado à função social. Então, a gente quer que essas pessoas tenham a dignidade. O importante, o Baitala sempre frisou isso, vamos devolver a dignidade para as pessoas. E a dignidade das pessoas não basta ter o imóvel, é ter o documento do imóvel, como o imóvel seu. Então, o que a gente está buscando é isso, as pessoas têm o imóvel, mas elas não têm o documento, elas têm a posse, mas não têm a propriedade. E a gente quer buscar que elas tenham a propriedade, que elas possam sim, se quiser vender, vendam, mas que vendam dentro da legalidade, vendam com documentação, para que elas tenham o retorno disso e para que o comprador também tenha essa segurança. Eu só vou destacar aqui também a importância, né, de todos os vereadores. A própria oposição tem nos auxiliado nisso e a gestão do prefeito Baitala tem demonstrado essa diferença. E antes dos projetos chegarem na Câmara, nós já aqui fazemos as tratativas aqui, ver o que podemos alterar, o que podemos modificar, o que podemos contribuir, para depois ele ser mandado na Câmara. Então é um caso inédito, né? O vereador Paulo, o vereador Danilo acompanham isso muito bem. Temos apoio à conversa junto com o presidente da Casa. Então, a aliança entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e obviamente com todo esse povo, essas instituições harmônicas, quem ganha é a nossa população.